A paz do Senhor, amados e queridos irmãos, tudo bem? Graças a Deus pela grande oportunidade que o Senhor nos tem dado de nós estarmos juntos para aprender a sua palavra. E hoje, em especial, podendo estudar com você a palavra do Senhor, palavra essa que tem feito parte do nosso currículo dos nossos adolescentes. E temos nesses dias falado sobre Gênesis, o livro dos grandes começos. E hoje falaremos sobre a grandeza da criação. A leitura bíblica está baseada em Gênesis capítulo 1, dos versos 1 ao 25. Não lerei todos os versículos, por ser muito, embora seja uma leitura muito agradável, mas devido ao tempo não poderei fazer. Mas farei a leitura de alguns desses versículos. Vamos lá. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, e o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Fez Deus a expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. Agora vou concluir fazendo a leitura dos versos 24 a seguir. Disse Deus: produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis e bestas feras, da terra conforme a sua espécie. E assim foi. Observe bem esta palavra, segundo a sua espécie. Ou seja, aqui não tem nenhuma margem para a evolução, porque Deus criou segundo a sua espécie. E fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Verso 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Então nós vamos ver, e precisamos ter esse entendimento, que tudo que Deus fez, tudo que Deus criou é perfeito. Porém, não há aqui nenhuma margem para acreditarmos no evolucionismo, embora nós já estudamos sobre isso na nossa primeira lição. É só para deixar registrado que nós acreditamos no criacionismo, quando Deus, por sua palavra, determina a criação de todas as coisas. A mensagem da semana: pois foi o Espírito de Deus que me fez, e o sopro do Todo-Poderoso que me dá vida. Jó, capítulo 33, verso de número 4. Três são os objetivos que nós estaremos estudando. Primeiro, ensinar o relato da criação em todas as suas fases. Pontuar a complexidade do corpo humano, mostrando a impossibilidade do surgimento espontâneo e aleatório da vida. Terceiro, incentivar o adolescente a adorar o Deus Criador. Precisamos ensinar, orientar os nossos adolescentes que há o Deus que criou todas essas coisas. Vem comigo, vamos descobrir. Você já parou para pensar na grandeza, como é grande o universo, dos mundos, tanto animal como vegetal, e no corpo humano? Os detalhes são tão grandiosos que impressionam qualquer observador, até mesmo os cientistas. A vida não surgiu de forma espontânea, em processo guiados de forma cega, ao longo de milhares de anos. O universo não surgiu a partir de uma explosão, o famoso Big Bang. A verdade é que tudo veio à existência pela vontade de Deus. O Senhor criou todas as coisas. Por sua vontade, tudo que existe veio a acontecer pelo desejo do Senhor. Se não fosse o Senhor, nada disso teria acontecido. Vamos lá então. O relato da criação. A criação dos céus e da terra.
Os céus e a terra são criações de Deus. O Senhor criou a partir de quê? Do nada. No princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Na terra não tinha nada, entendeu? Não existia nada. Depois que esse planeta ele vai se tornar essa grandeza que é, entendeu? Até então não tinha forma, mas Deus já estava na sua mente, já programando todas as coisas. Eita, coisa boa! Ou seja, não havia uma matéria inicial para Deus criar a partir dela. Não existia nenhuma matéria na Terra para que Deus, a partir da Terra ou daquela matéria, criasse o que existe. Quando nós vemos a criação do homem, não. Deus vai criar o homem do pó da terra que ele criou. Já vai ser algo diferente, entendeu? Não esqueçam isso. Então Deus, ele que é eterno, Deus não passou a surgir quando a terra começou a surgir. Deus existe eternamente no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Mas todas as demais coisas foram criadas pelo Senhor. A pergunta que fica, e nós devemos pensar nisso, é o seguinte: quando aconteceu? Nós não sabemos. A Bíblia não nos fala quando que tudo veio à existência. Uma coisa é certa, porque a Bíblia afirma que Deus fez. E se Deus fez, nós acreditamos nesta verdade absoluta. Você também acredita? Se você acredita, glorifique a Deus, porque você está no contexto daqueles que entendem que Deus é, além de Criador, é o mantenedor e o sustentador de todas as coisas que existem, quer nos céus, quer na terra, em todos os lugares. A criação foi feita a partir do nada, e ela veio à existência apenas pelo poder de Deus, pela palavra. E quem é a palavra? Cristo. Deus, Cristo é a palavra e o Espírito Santo movendo, criando. Então, vemos também a Trindade Divina trabalhando nesse processo maravilhoso de criação desse mundo, dessa grandeza, dessa beleza que nós estamos presenciando hoje. No primeiro dia, do primeiro ao quarto dia, Deus ele vai trabalhar preparando todo o ambiente para vir, para estar participando nele, morando nele, habitando nele, o ser humano ou a vida animal. Deus vai preparar todas as coisas. No primeiro dia, Deus cria os céus e a terra e a luz. Seria impossível nós sobrevivermos se aqui não tivesse luz. Seria praticamente impossível nós conseguirmos caminhar, vivermos aqui, se Deus não criasse a luz. Então a luz ela é fundamental. E Deus, quando cria a luz, ele vai criar os luminares que nós vemos aí, como o sol. E lá fala o sol para governar de dia e a lua para governar de noite, ou presidir de noite. Então, mesmo que nós, durante o dia, não tenhamos o sol brilhando, mas a sua luz, ainda que o tempo esteja super fechado para a chuva, mas ainda assim o seu brilho consegue nos manter ver a claridade, porque Deus criou o sol com esta finalidade. Então Deus cria os céus e a terra e a luz. No segundo, ele fez divisão entre água e água. Água que estão em cima e águas que estão embaixo. Interessante isso. Águas que estão em cima e águas que estão embaixo. Nós poderíamos fazer essa análise, talvez levando para a questão as águas que estão nas nuvens e as águas que estão nos rios. Mas também poderíamos fazer esta menção da seguinte forma:
as águas que nós vemos nos rios e abaixo das águas que nós vemos nos rios, que nasceu a partir, parece até uma redundância da palavra, de uma nascente, mas abaixo da terra existe o lençol freático, de onde estão aí os grandes mananciais de água. Por isso que é possível, em um lugar deserto, fazer um poço artesiano e encontrar água. Eu tenho aqui uma igreja, nós temos uma igreja em nosso campo, no interior, que lá foi feito um poço, se não me foge a memória, precisou cavar mais ou menos 100 metros para encontrar água, mas encontraram água. Então, as águas que estão em cima, águas dos rios, mas existem as águas que estão abaixo, estão nos lençóis freáticos, que nós não vemos, mas está lá. Está gerando vida, está produzindo vida também. Então ele fez divisão. No terceiro, ajuntou as águas num só lugar e apareceu terra seca. Como assim ajuntou as águas? Deus junta as águas, que vão ser as águas salgadas, em um determinado lugar, e Deus vai fazer com que a terra apareça em outros lugares. Deus vai fazer surgir a terra. É Deus, amados. Não é outro. É Deus que fez assim. É Deus que procedeu desta forma. E nós precisamos acreditar nesta verdade, que é uma verdade absoluta. Não é uma verdade com fantasias, não. Uma verdade absoluta. No quarto dia, ou no terceiro dia ainda, quando Deus junta as águas e aparece a terra seca, Deus vai produzir o quê? Deus vai determinar pela palavra que a terra produzisse todos os vegetais que nós vemos hoje, inclusive com as suas sementes e árvores frutíferas. Deus vai produzir nesse terceiro dia toda essa espécie de árvores. Para quê? Para que depois ele pudesse colocar os animais, porque os animais que surgiriam teriam fome e já precisaria ter tudo preparado. Deus não iria primeiro criar os animais para depois colocar os frutos que eles iriam se alimentar. Deus nunca é pego de surpresa. Deus faz tudo dentro de uma coerência, dentro daquilo que seria algo normal, né? Dentro de um ciclo para acontecer. Primeiro se cria um ambiente e depois se coloca a pessoa no ambiente. E no quarto dia foram criados os luminares, o sol e as estrelas. Nós vamos ver que o Senhor, ele começa trabalhando. Deus cria os céus e a terra. Deus vai criando, Deus vai produzindo, Deus vai fazendo, e isso é muito importante, porque nós vamos observar que o Senhor, ele trabalha, ele age, ele faz. E o interessante, quando nós vemos aqui, fala que ele criou a luz. Ele criou essa claridade que nós temos. Estamos aqui com essa luz artificial, mas essa pode ser queimada, pode deixar de existir, mas a luz que Deus criou, não. Por exemplo, tem lugares que parece até assim, esqueci o lugar, mas eu estive vendo uma reportagem um tempo atrás, que tem lugar que não tem noite. Tipo, passa assim 3 a 4 meses sem ter noite. Pastor, como eles dormem? Eles dormem porque entendem que há essa necessidade, mas continua dia, porque não escurece como escurece no nosso país, por exemplo, no Brasil. Então nós vamos ver isso, acontece isso. Já tem outro lugar que de repente já é o contrário.
já não tem uma claridade tão grande como deveria ter. Mas tudo isso criou Deus do jeito que ele entendeu que fosse o melhor. Tá certo? Deus, ele é maravilhoso naquilo que ele faz, né? E isso é muito importante. Deus criou o mundo animal. Tendo criado o habitat perfeito, o Senhor no quinto dia criou toda a diversidade de espécies de seres vivos, como eu disse. Deus prepara todo o ambiente e agora, nesse ambiente que está preparado, Deus vai colocar a vida. Deus vai permitir que a vida animal surja nesse ambiente. Isso no quinto dia. Nós vamos ver esse agir de Deus. Aí diz que Deus cria diversidade de espécies de seres vivos aquáticos, de aves. Em seguida, toda a diversidade de espécies de animais selvagens, domésticos e que se arrastam sobre a terra. Isso tudo, né, nós vamos ver. E no sexto dia, Deus vai formar o homem do pó da terra. Lembre que eu disse lá que a terra foi formada de algo que não existia. Mas agora o homem não. O homem já vai ser formado de algo que já existia. E a mulher? A mulher vai ser formada de uma das costelas do homem. Deus traz um sono profundo sobre Adão e de uma das costelas o Senhor vai formar a mulher. Forma a partir de algo que já existia. Então nós vamos ver que nesta ação de Deus, Deus sempre no controle absoluto. O que eu gostaria que vocês frisassem para nós não esquecermos é que a Bíblia vai dizer que Deus criou, por exemplo, verso 11 de Gênesis 1. E disse Deus, produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie. Todas as plantas, todos os animais, todas as ervas foram criadas segundo a sua espécie. Não foi diferente. Olha só aqui também, olha, verso 24 do mesmo capítulo. E disse Deus, produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis, e bestas feras da terra conforme a sua espécie. Ou seja, boi não vai ser um cavalo. O cavalo não vai se transformar em um boi, porque cada um segundo a sua espécie. Não tem jeito. E detalhe, se a espécie é grande, vai ser grande. Se não é, se é pequena, vai ser pequena. Não tem jeito. Tudo segue de acordo com o propósito que o Pai determinou. Perfeito? Então, nós vamos falar um pouquinho mais à frente, no ponto 3, falando sobre o homem, sobre a complexidade do homem. Mas no 2, nós falaremos sobre essa criação maravilhosa, a grandeza da fauna. A expressão fauna é utilizada para indicar o grupo de todos os animais, a fauna. A nossa fauna ela é rica, com milhares de animais. Inclusive, é comemorado no dia 22, o dia 22 de setembro, no Brasil, o Dia da Fauna. Diz ainda que a biodiversidade da fauna e a flora do planeta são mais de 100 mil espécies. Só em terras brasileiras, por exemplo, só em nossas terras, segundo institutos especializados, são cerca de 15 milhões de diferentes insetos. Irmãos, eu não tenho nem noção do que seja isso. 15 milhões de insetos, mais de 3 mil espécies de peixes só no Brasil. Isto é, somente, peixes no caso, somente em água doce. Olha só, é muita coisa, irmãos. É muita riqueza que Deus produziu através da sua palavra. Diz que a natureza testemunha o poder do Criador. Salmos 19, verso 1. Salmos 19, 1. Vamos ler aqui para
deixarmos frisado. Diz assim, olha, os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Deus no controle sempre de todas as coisas. E isto é maravilhoso. A natureza glorifica a Deus. Agora, a diversidade da flora. A palavra flora indica a diversidade de plantas de um determinado ecossistema. A ordem de Deus em Gênesis 1:11, Gênesis 1:11, vamos ler Gênesis 1:11. Diz assim, e disse Deus, produz a terra a erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra, e assim foi. Ou seja, quando nós olhamos uma planta que cresceu, produz fruto, e dentro dela tem a semente, é Deus dizendo assim, estou dando condições de a terra se regenerar por ela mesma. Ela, por meio das suas sementes, ela poderá estar sempre se renovando, sempre se renovando, sempre. É por isso que quando nós olhamos aquelas reportagens da nossa Amazônia, aquelas árvores com 100 metros de altura, que coisa maravilhosa, coisa que salta, né, os nossos olhos, e quando nós olhamos por cima, parece um tapetinho verde, mas por baixo a gente não tem nem noção de como é andar debaixo daquelas árvores ali, com tamanha biodiversidade. Mas é Deus no controle sempre. Estima-se que no Brasil esteja 10 a 15% de toda a biodiversidade do planeta. São cerca de 46 mil espécies de vegetais divididas em várias categorias. Essas plantas e os produtos delas derivados são utilizados para quê? Para alimentação, né? Nós nos alimentamos de legumes, de sementes, nós nos alimentamos de sementes. Eu, por exemplo, eu tenho uma semente que se eu ficar muito tempo sem comer essa semente, meu organismo sente falta. O feijão. Eu preciso do feijão. E como eu sou do Rio, eu sinto falta do feijão preto. Feijão preto. O meu organismo sente falta do feijão preto. Então, essa biodiversidade serve para quê? Para que nós possamos nos alimentar. Ela fornece material para a medicina, para o vestuário, para a construção civil. Você já viu que um prédio fica de pé? Como que o prédio fica de pé? Através do ferro. E o ferro é tirado de onde? Da terra. O ferro é produzido pela terra. Vai entender isso? Eu não entendo, porque eu não tenho essa base de estudo para isso. Mas eu sei de uma coisa. Quem criou isso, quem criou tudo isso, sabia para que seria útil. Hoje nós vemos uma riqueza no Brasil de um produto chamado nióbio, que é usado nas máquinas. Olha, coisas maravilhosas que o Senhor tem dado condição ao homem até de explorar, de estar trabalhando com essas coisas. E ainda fala móveis, madeira. Madeira se faz os móveis. Não se dá para fazer madeira, móveis de madeira de lei hoje, em uma grande escala, mas se faz, se pega a madeira e vai trabalhando e os resíduos vão sendo aproveitados para isso. Fabricação de papel, produção de perfumes. Tem plantas que são comestíveis. Tem plantas que são flores que são comestíveis. E tudo isso é muito interessante. Sem essa diversidade da flora, a vida humana, e eu até diria, né? Sem essa diversidade tanto da flora como da fauna, a vida humana seria muito impossível. Seria muito difícil dela existir. Vamos lá então agora. A grandeza e mistérios do corpo humano. Irmãos, esse nosso corpo humano, essa nossa máquina,
ela é complexa por demais. Quando nós olhamos alguém que tem alguma debilidade, alguém que é especial, quando nós olhamos isso, quando nós observamos, é porque esta pessoa, na sua formação genética, faltou completar aquela teia de ligação entre uma célula e outra. Aí deu esta complicação na vida desta pessoa. Porque nós somos complexos. Nós somos a máquina mais complexa que existe. Mas Deus nos conhece com detalhes profundos. Deus nos conhece como ninguém, porque foi Ele mesmo que nos fez. E isso é muito maravilhoso. Você sabe do que o corpo humano ele é formado? Com certeza você sabe, adolescente, porque você está estudando e você está estudando sobre isso. Você estuda isso aí na biologia, questão de corpo humano. Então nós vamos só dar uma pincelada muito rápida, porque para falar profundamente sobre isso, precisaria ser um biólogo. E eu não sou biólogo, eu sou pastor. Tá ok? Mas diz assim, olha, 80 órgãos, o corpo tem 80 órgãos. Ele tem um corpo, ele tem 206 ossos. O interessante é que a gente não vê os ossos, porque os ossos estão interligados. Mas são 206 ossos. Olha só, 5 litros de sangue nós temos correndo em nosso corpo. E olha só que coisa maravilhosa. Eu moro em Teresópolis. De Teresópolis, a nossa capital do Rio, é uma faixa de 85 quilômetros. Mas o nosso corpo humano, o meu e o seu corpo humano, ele tem 160 mil quilômetros de vasos sanguíneos que estão interligados entre si. Aí, esses 5 litros de sangue em média estão circulando essa via de 160 mil quilômetros. Que coisa maravilhosa, que coisa bela. Deus, é só o Senhor para fazer isso. Não tem outra pessoa que conseguiria fazer isso funcionar perfeitamente. 86 bilhões de neurônios. Já pensou? 86 bilhões de neurônios dentro dessa máquina chamada cérebro. Que coisa linda. Ah, se nós usássemos esses 86 bilhões de neurônios para coisas boas, hein? Que coisa! Ninguém seguraria a gente. Mas, infelizmente, o que nós temos visto é as pessoas usarem os neurônios, se é que eles têm isso tudo, para fazer o mal. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. 38 trilhões de células são compostas pelo mesmo DNA. Qualquer parte do meu corpo vai achar o meu DNA. Qualquer parte do meu corpo. O interessante é que até a minha saliva é possível encontrar o meu DNA. Do jeito que eles estão avançados, até o meu suor é arriscado eles encontrar o meu DNA. Porque se eu colocar o meu dedo, se você colocar o seu dedo por meio da sua impressão digital que ficou ali, eles conseguem rastrear? Então, olha que complexidade. Aí eu te digo, tudo isso seria possível por meio de uma explosão? Diz para mim. Com certeza não. Sem falar, no meio de tudo isso aqui, e aí eu e você nós temos que ter até esse cuidado, se você não gosta de tomar água, tá? Água. O nosso corpo, em média, é composto de 70% de água. Tem a parte que é o sangue, que está os 5 litros, mas o mais, né, a nossa pele, como que ela vai funcionar? Se ela não tiver água, ela vai ressecar. Então nós precisamos tomar água para manter. Vamos dizer assim, imagine que esse 70% for diminuindo e eu não for repondo essa água.
vai chegar um momento que eu vou secar de fato. Então eu preciso ter o cuidado de estar tomando água, me alimentando direito, uma alimentação balanceada, para que essa máquina complexa ela possa funcionar da melhor forma. Observe agora mesmo o pulsar do coração e sua respiração. Note entrando e saindo dos pulmões. O ser humano costuma ter 90 mil a 100 mil batimentos cardíacos. Que coisa linda! E isso é muito importante. A grandeza da complexidade do corpo humano. O conhecido biólogo molecular chamou de complexo redutível, o sistema de que, se for retirado qualquer uma das suas partes, o funcionamento básico torna-se impossível. O exemplo é o olho humano. O olho humano não teria como ser construído por meio de uma explosão, porque ele é complexo. Mas Deus, dentro daquilo que é a sua sabedoria, Deus criou. E diz mais ainda que isso é criado já lá nos 5 meses de gestação. Quando a criança está informe, ali no ventre da mamãe, começa a desenvolver com 5 meses, que vai ser criado já o globo ocular. Olha que coisa linda! E a vida não surgiu por acaso, tá bom? A nossa vida não surgiu por acaso. Deus criou a nossa vida. Deus é o mantenedor da nossa vida. Tudo foi criado por Deus. Os céus e a terra, o sol, a lua e as estrelas. Todos os animais, tudo que existe foi criado por Deus. Deus te abençoe. Obrigado por estar comigo. Vem comigo, se inscreva no canal e compartilhe essa grandeza que está servindo o Senhor, nosso Deus. Até a nossa próxima lição. Humanidade, a coroa da criação. Que Deus te abençoe e acredite, se você existe, é porque Deus formou você lá no ventre da sua mãe. Glorifique a Deus por isso e você vai ver que é sua bênção, é sua vitória poder adorar o Senhor nos seus mínimos detalhes daquilo que Ele tem feito, daquilo que Ele tem criado. Um forte abraço, até o nosso próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus. Amém.